Bitcoin hoje abre a semana da pior forma possível. A gente vai entender o que está acontecendo. O Bitcoin está batendo nos 30 mil dólares. Será que ele vai perder isso? Será que a gente vai chegar nos 20 mil, como muita gente está pensando que vai chegar? Então vamos entender tudo e fique até o final que hoje vai ter muita informação valiosa para você. Bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Nós estamos tendo hoje o seguinte: caos total no mercado, não só no Bitcoin, mas no mercado tradicional também. Estamos tendo o S&P 500 caindo 3%. E se você está por fora, a gente teve os últimos dias como dias massacrantes para o mercado. Nós estamos tendo quedas sem respiros no mercado, tá? O mercado só tá caindo e você consegue ver a intensidade da queda somente pela linha de tendência que, cara, não tem, o mercado só desce. E nessa história a gente fica na dúvida. Cadê o pullback, né? Cadê um respiro do mercado? A gente sabe que todo movimento ele não é infinito, ele vai ter um movimento, uma força contrária a essa. É chamada de pullback. Acontece que nós não estamos vendo, você pode ver a intensidade da queda. A gente fez uma linha de tendência de baixa aqui e a gente já caiu mais. E o que essa queda de agora significa, né? Será que ela significa algum tipo de reversão? Olha o volume que nós estamos tendo aqui, um volume extremamente expressivo, e como volumes eles são característicos, tá, de topos e fundos, a gente pode entrar até em um consenso, uma conversa aqui de possivelmente a gente está formando topo numa das regiões mais importantes do gráfico, que é o que? 30 mil dólares. A gente já conversou lá atrás que a importância dos 30 e 40 mil dólares. Se você não está por dentro, nós temos essa região aqui, simplesmente uma região extremamente importante e essencial. Se você aplicar um volume aqui de perfil de rende fixo, você vai perceber que a maior concentração de volume está justamente nessa região dos 30, 40 mil dólares. E o mais interessante disso tudo é que onde você tem volume, você tem interesse comprador, interesse vendedor. Você tem alguém posicionado ali, seja uma instituição, uma pessoa aí com muita grana, e nessa história você tem que ficar atento, porque, cara, se a gente entra numa região de alto volume negociado, significa que esse pessoal pode defender suas posições, como também podem sair vendendo tudo. E a primeira característica que nós estamos tendo dessa queda é justamente essa: as pessoas estão vendendo com força. A gente tem um volume vendedor aqui com volume grande, né? Uma quantidade financeira gigante de vendas chegando a patamares bem baixos aqui. Significa que, cara, basicamente a gente está tendo uma mistura de liquidações e uma mistura de pessoas grandes vendendo. Nessa história você percebe o seguinte: a gente está tendo uma onda de medo generalizada. Essa onda de medo está sendo levada pelo S&P 500. O S&P 500 está o quê? Fazendo uma queda muito intensa. Ele só entrega queda, mas ele está chegando em uma zona psicológica do mercado. E que zona psicológica seria essa? Seria a zona dos 4 mil pontos. Então, olha isso aqui, né? A gente tem essa linha que não tem muita correlação gráfica, esse suporte, mas é um suporte psicológico. A gente sabe que o mercado adora pontos, preços redondinhos, 4 mil, 30 mil, 40 mil. Então você está pegando como é que o mercado gosta e ele fica de olho nesses números. Então a gente tem 4 mil pontos no S&P 500, que é o que está dominando o mercado, é o que está levando o resto, está representando a macroeconomia, que foi aqui basicamente chamada de recessão. A gente está tendo uma queda, uma busca por liquidez em todos os mercados, está todo mundo saindo dos mercados, tentando se proteger por conta do Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, que está aumentando os juros. Se ele aumenta os juros, a situação monetária fica um pouquinho apertada. Significa que, vamos lá, títulos públicos estão dando mais rentabilidade do que as bolsas. Isso é verdade. Com essa queda que a gente está tendo na bolsa, com certeza as pessoas tendem a fugir desse investimento arriscado. Bitcoin nem se fala, para buscar alguns que dão mais rentabilidade e mais segurança. Então a gente tem tesouro direto, a gente tem tesouro ali americano, no caso, que atraem esses investidores. Então a gente está tendo uma tirada de dinheiro, uma retirada, uma busca por liquidez dessa grana. Isso é entendível até certo ponto. A questão que a gente tem que colocar em pauta aqui é o quê? Até onde a gente vai ter essa queda? Até onde ele vai levar? A gente tem que entender que a gente já perdeu esse último suporte que a gente tinha no S&P 500, já estamos em um número psicológico, e perdendo esse número psicológico dos 4 mil pontos, a gente pode descer mais para vários suportes lá embaixo,
o que a situação poderia ser um pouco mais apertada e um pouco mais difícil conforme a gente vai adentrando aqui nesses pontos que a cor fica mais intensa. Então a gente sai do suporte amarelo, laranja e depois vermelho. Isso aqui seria uma queda muito forte, deu o que? Mais ou menos 7% na bolsa americana. E o que isso respingaria para o Bitcoin? Cara, mais queda provavelmente. Então o que a gente tem que ter em mente nesse momento é que a força vendedora está muito forte. A gente está tendo uma venda absurda no mercado e da mesma forma a gente precisa esperar um pullback, uma força contrária, uma porrada de alguém aproveitando a compra. Não é possível que não tem ninguém comprando nesse momento. E tem, tá? Pessoas estão fazendo compras e o que você tem que fazer nessa hora? Você está se perguntando, né? O que eu faço? Eu vendo ou compro? Então, a única coisa que a gente pode conversar aqui é simplesmente o fato das altcoins estarem derretendo. As altcoins estarem derretendo, com certeza você tem que ter ideia que, não é porque caiu 50, 60% do topo histórico, 80, 90 que não cai mais. Não, tá? Vai tudo depender da macroeconomia, a gente está sendo totalmente puxada por ela e o real está subindo aqui, a gente está tendo uma relação aqui, o dólar, na verdade, a gente está tendo uma relação que tá exatamente um cenário caótico, tá? Não tem como, porque a gente está tendo várias quedas seguidas e nem sequer um respiro o mercado entrega. Para você ter uma ideia, o nosso índice de força relativa gráfico diário foi direto para o sobrevenda. A gente tem que ter ideia, a gente tem que conversar aqui que o gráfico diário de sobrevenda do RSI é muito importante, ele é muito característico e entrega boas oportunidades. Então, o que você pode pensar? Eu posso começar a acumular, eu posso entrar com algumas compras parciais agora também, continuar fazendo compras, vendo o longo prazo, mas uma questão é altcoins e outra é o Bitcoin. A gente tem as altcoins com completo risco nesse momento, então nesse exato momento você tem que tomar cuidado entre altcoins e Bitcoin. Com certeza o Bitcoin vai ser a melhor opinião, a melhor, a melhor opção possível que você pode fazer uma entrada. Mas fique ciente que não tem nada definido. A gente está em um cenário caótico, estamos perdendo aqui os 4.000 pontos do S&P 500, o que torna tudo mais meio tenso, porque se ele tem uma chance de fazer um suporte, é o quê? Nos 4.000 pontos do S&P 500 e nos 30 mil dólares do Bitcoin aqui que a gente está batendo na tecla em cima. Então a gente tem um cenário que, olha só, o RSI no gráfico diário, sobrevenda, está pedindo pinico, mas o 4 horas está morrendo já, né? Está nos 13 pontos e olha só como é que a gente faz tempo que a gente não enxerga isso, né? A gente viu isso repetir lá em dezembro de 2021, naquela intensidade da queda e olha só como é que a gente já está sendo puxado novamente para baixo, o que mostra que o mercado não está respirando. O mercado só entrega queda, 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 porque a gente está sendo completamente influenciado pelo S&P 500, pela macroeconomia. Como o amigo disse aqui, o Federal Reserve está empurrando o preço para baixo. Tem até um cara aqui que está falando que com essa toda posição do Fed, a gente pode buscar um fundo no Bitcoin entre 25 mil e 30 mil dólares, tá? Então é uma opinião, é possível? Sim, mas 30 mil dólares é o nosso próximo ponto de atenção, porque a gente está batendo em cima nesse momento. Então, pelo fato da gente estar em cima de um suporte importante, pelo fato da gente estar morrendo no RSI, o RSI de 4 horas está pedindo pinico, o RSI diário está pedindo pinico, até que não, tem mais um pouquinho de espaço para cair, e tá tudo em grande sobrevenda. Só falta o semanal e dar uma empurrada para baixo, a gente já perdeu no semanal os fundos anteriores do preço aqui, a gente já está perdendo aqui os 35 pontos que a gente vem segurando já fazem 2 anos. Presta atenção, então a situação tá caótica, sim, mas você tem que enxergar o outro lado. As quedas geram oportunidades. Olha só quantos belos projetos você tem, simplesmente com uma gigantesca liquidação, uma promoção grande pra caramba. Só que isso não significa que você tem que dar win. Altcoins agora é um risco a mais, eles não têm fundo, essas criptomoedas não têm fundos. A questão é você buscar proteção. O que vai gerar mais proteção para você é o Bitcoin, porque cara, ele tem em comparação, né? Ele cai 9, o resto cai 20. Se você for no longo prazo, as altcoins já derreteram 80%, enquanto o Bitcoin está na casa dos 50% ainda de queda. 30 e poucos, 40%, não sei quantos, mas a diferença é gigante. Então pense bem o que você vai fazer e você precisa ter estratégia, cara, nesse momento. Esse momento parece óbvio, né? É só comprar. Mas calma, tá? Tem muita coisa acontecendo, a gente está num suporte super importante, sendo sustentado por anos e anos aqui, um ano na verdade, mas vai dar, sei lá, 1 ano e meio aqui que a gente está acima dos 30 mil
E perdendo isso aqui vai ser um lado muito negativo para o mercado. E muito. Porque a gente vai perder um suporte extremamente importante. E eu não preciso nem falar a diferença de volume que a gente tem abaixo dessa região. O que causa o quê, né? Primeiro, uma queda livre, um espaço para cair, já que não temos interesse ali no meio. E uma onda de pessimismo que já tá nas alturas. 11 no extremo medo, Fear and Greed Index aqui estourando de medo. Então assim, tá tudo pegando fogo, cara. Tá tudo um caos. E o que que você olha? Você olha para oportunidade. É interessante você pensar em um pullback totalmente. A gente tem um cenário que ele vai empurrando queda e você tem que entender que isso não é infinito, mas você tem que entender também que não é porque tá tudo caótico que não possa piorar, ainda mais a gente está vendo que, olha só quantas semanas vermelhas nós já estamos criando, já vamos para a 7ª semana negativa do Bitcoin, isso nunca aconteceu na história, eu repito, isso nunca aconteceu na história do mercado. Então, é justamente nesse cenário que você tem que criar uma estratégia e o primeiro de tudo, cara, você tem que estudar, você tem que entender a queda. Essas quedas não acontecem sempre, tá? São quedas aqui, quedas ali, que realmente causam medo em você, e você não pode fugir nessa hora, você tem que entender o mercado, estudar ele, porque é nessas quedas que você vira um investidor de verdade, é nessas quedas que você repara o tamanho das oportunidades que vão ser geradas, construídas na sua frente, se você souber pensar e criar uma estratégia. Então tudo se baseia aqui, o que? Hora de compra e hora de venda. Comprei aqui, vendi aqui. Comprei aqui, posso vender lá em cima. Então se você fizer de uma forma inteligente, qualquer posicionamento foda, cara, comprei no fundo, vendi no topo. Então, você fazendo isso, você vai aos poucos dobrando seu capital nessa alta. Quando ele cai, você já pode comprar o dobro do que você tinha antes. Então, você já está dobrando o capital em cima de outro dobrado e está dobrando pra caramba. Então, esse é o cenário ideal que você pode fazer. Só que é fácil? Não. Exige estudo, exige você entender o mercado e não fugir dele, cara. Isso aqui é um mercado pra gente vencedora. Só que só vai vencer quem estuda, quem entende do game. Então, olha só. Hoje é o último dia para você garantir o desconto do treinamento modesto, tá? O primeiro link na descrição aí para você entrar nesse treinamento. E você vai ganhar um bônus se você garantir sua vaga até hoje, que é 4 reuniões no mês de maio agora. A gente vai fazer 4 reuniões, eu e meus alunos. A gente vai conversar e vamos entender e criar estratégias para trabalhar em cima dessa queda do mercado, até onde vai. A gente vai expor todas as nossas opiniões lá. E você não pode perder porque é nessa queda que a gente vai construir investidores fodas, é nessas quedas que a maioria das pessoas aprende, tá? Então, cara, esse bônus, tô falando, é só esse mês, só pra quem garantir a vaga agora e tem um desconto lá que vai acabar, fora o treinamento modesto que você vai ter acesso, vai ser transformado aí em um investidor sério, tá? Análise gráfica do básico até o mais avançado possível e muito mais, você não tem ideia. Garante a sua vaga que eu te vejo lá, beleza? Então, cara... É tão engraçado esse momento porque é tudo uma questão de comprar na hora certa e vender na hora certa. Você entender os riscos. E nesse momento, tem gente que está enchendo a mão agora. Faz sentido? Faz sentido total, tá? A gente está realmente em cenários caóticos, tá tudo chamando venda. E nesse momento, você tem que entender a porcentagem que você vai se expor. Não adianta você chegar a dar all-in agora, sendo que a gente está na beira do precipício aqui para perder os 30 mil, para onde a gente vai. Não tem nem ideia, a gente não tem referência gráfica para ter ideia aqui onde a gente vai cair depois dos 30 mil. E aí? Para onde a gente vai? Não sabemos. Então a gente tem que se proteger. Nessa questão... Tudo se mantém intacto nesse momento. O mercado, ele mantém seus fundamentos. A gente está sendo puxado pela macroeconomia. O mercado mundial, ele está com medo. Está todo mundo tirando dinheiro. Todo mundo quer se proteger. Acontece que o Bitcoin nunca passou por uma crise. Nunca. Então é a primeira vez que a gente está vendo, possivelmente, o Bitcoin sendo colocado em prova. A prova, aí não sei como é que fala português, um cenário extremamente caótico, certo? E é aqui que a gente vai ver o que esse mercado vai fazer, qual é o propósito dele, como ele vai se comportar nesse momento de caos. Será que ele vai atrair a atenção das pessoas? Será que vai tudo começar a cair enquanto o Bitcoin vai dar uma reviravolta na história e vai mostrar para todos os mercados que ele veio aqui para ficar e veio para valorizar em frente a todos os outros mercados? Será que a escassez dele realmente vale a pena, significa alguma coisa? A gente só vai ver isso no futuro, mas... Olha só, né? A gente está tendo simplesmente um movimento que, primeiro,
Quanto mais queda a gente tem, pelo menos é uma filosofia que eu tenho, tá? Quanto mais o mercado entrega queda massiva, direta, mais bullish eu fico, tá? Pode parecer até burrice, mas não é. Quando a gente entende o mercado, o funcionamento dele, você vai pegando que esses movimentos de queda intensivos, eles entregam oportunidades. E quanto mais ele puxa esses movimentos caóticos, no RSI, cara, pegando fogo aqui, o diário já desceu bastante, nós temos os 4 horas, tudo sobre venda. Olha isso aqui, cara, isso é uma oportunidade. Então, o mercado, ele exige no mínimo uma volta, uma ondinha de alta. Então, a gente olha nesse momento, a gente precisa olhar, vamos lá, calma, deixa eu me organizar aqui. A gente precisa observar nesse momento as ondas que nós temos no mercado. A gente teve uma queda gigante aqui, buscou os 30 mil dólares, tranquilo. Só que foram, desde os 48 aqui, só tendo queda, sem nenhum pullback, sem nenhum rompimento para cima de nenhuma linha de tendência de baixa. Então, é exatamente agora que a gente pensa para o mercado chegar num ponto de exaustão. Ele tem que chegar num ponto que ele cansa de cair. E alguém vai começar a entrar comprado, defender suas posições, defender o suporte. O mercado vai entrar em um consenso para falar assim, ó, daqui não passa. Daqui eu vou comprar tudo. Daqui eu vou vender minha avó, vou pintar o set, vou vender minha cueca para comprar Bitcoin. Então a gente vai chegar num ponto que todo mundo vai pensar assim, a gente sabe que tem gente louca. Muita gente falou comigo no Instagram, eu vou vender minha família toda, eu vou comprar Bitcoin. O pessoal tá louco, tá? Então a gente tem que entender que o interesse tá vivo, a demanda tá viva. E tem muita gente preparada para encher o bolso, tá? Então nessa história a gente precisa aguardar o movimento do mercado contrário. Olha só, né? A gente não rompeu essa linha de tendência de baixa, a gente se afastou cada vez mais dela, e quanto mais a gente empurra para queda, mais volume a gente cria, mais medo tem no mercado. E a gente já viu vídeos passados que quanto mais queda a gente tem, quanto mais caos, a troca de dinheiro, a troca de mãos vai rolando. Pessoas inteligentes, pessoas com estratégia vão comprando Bitcoin, vão acumulando, enquanto os desesperados só saem vendendo. Eles só querem se livrar das suas posições, prejuízo, quero nem saber. Toma tudo aí, eu não quero mais saber desse mercado. E é nessa troca de mãos que o Bitcoin vai ficando em cold wallets, em carteirinhas paradinhas, enquanto o resto briga, luta e se bate aí para conseguir um mísero Bitcoin, né? Que é muita coisa. Então, assim, a gente precisa entender esse conceito de escassez e o que isso pode causar para a gente no médio e longo prazo. Agora, pode ser mais um processo de acumulação de mãos fortes, sim. A questão é que, alguma hora, o mercado vai entrar em um consenso para defender o suporte. E o último suporte que a gente tem em mente é 30 mil, justamente esse valor. Então, o mercado precisa mostrar uma força compradora, uma força de uma resistência compradora aqui para o mercado não perder essa região. E aí a gente pode começar a pensar e tá numa região propícia, assim como o S&P 500 está defendendo os 4 mil pontos, para a gente criar um pullback e começar a demonstrar um pouquinho de força ali. E olha só, nossa primeira zona de Fibonacci aqui era justamente nos 36.500. Então não duvide, se o mercado começar a dar uma porrada para cima, a gente está no começo da semana, lembrando que a gente está completamente à mercê do S&P 500. Então, simplesmente a dica que é o seguinte: você quer entrar? Entre com uma mão mais leve e não entre de forma alguma em altcoins arriscadas. Pense muito bem antes de entrar em altcoins, porque o cenário não é favorável para isso. O cenário está realmente bem caótico. Você consegue ver pelo preço. Polkadot valendo 11 dólares, cara, que isso? Até a Onit cedeu ali mais queda. A gente tem a Cake caindo pra caramba, o Ethereum caindo pra caramba, voltando para os 2 mil dólares. Então, nesse meio do caminho, você pode pensar em acumular. Mas, lembre-se, nada está garantido ainda. Com essa situação que a gente está vendo, a gente já viu 6 semanas, 7 semanas seguidas de queda aqui, o que nunca aconteceu na história. Então, o que faz essa ocasião de queda uma ocasião anormal, e não é à toa que a gente está tendo uma recessão econômica que está sendo oficializada com todo esse caos no mercado. Isso aí não é sempre que acontece. Tá? E é justamente nesse momento que a gente precisa observar o Bitcoin para ver como ele vai se comportar e como ele vai se sair disso. Porque a gente sabe que nenhuma queda é infinita, o mercado adora, o Bitcoin principalmente adora fazer brincadeira com a galera. Você vê um cenário caótico como metade do ano passado e olha o que ele entregou depois, né? Rompeu o topo histórico. Quem esperava? Nesse momento,
a galera esperava 20 mil dólares e a gente está tendo exatamente o mesmo pensamento, voltou tudo de novo. O pessoal já está esperando 20 mil, tem gente esperando 4 mil dólares, não sei como, mas a história sempre se repete. Você só tem que juntar a sua estratégia com simplesmente a sua mentalidade, o seu emocional, para você não fazer besteira. Isso inclui não sair comprando todo o seu dinheiro, não entrar com todo o seu capital nesse momento, focar em Bitcoin, talvez Ethereum. Bitcoin segue sendo a nossa melhor opção que nós temos. E, cara, apesar dessa queda, eu sigo muito bullish com o mercado. A gente tem um suporte extremamente importante nos 30 mil dólares e a gente não perdeu ainda. A gente está com um altíssimo volume aqui no gráfico diário. Pode ser a formação de um fundo. Pessoas estão apostando com esse fundo. Com isso, o long short ratio ainda se encontra em 2.4 aqui, está muito alto. Infelizmente, temos combustível para cair mais. O S&P 500 ainda segue tendo combustível. No RSI, a gente ainda tem espaço para cair, infelizmente. No gráfico diário tem um belo espaço para entrar em sobrevenda, 4 horas nem entrou e o gráfico de 1 hora também não. Então a gente tem uma longa semana pela frente, o que resta para a gente agora é observar, tá? E observar e muito as altcoins e as oportunidades que podem ser geradas nesse momento. Lembrando que o mercado sempre adora dar um medinho, né? Da última vez a gente perdeu os 30 mil, ele deu uma pintadinha ali pra galera de caos, de medo, de sensação que a gente vai para os 20 mil. E o que aconteceu depois, a gente já sabe a história, né? O mercado simplesmente pegou e rompeu com todas as forças para cima e uma onda gigante de alta. Então a gente precisa ficar completamente atento e tirar as emoções. E tirando as emoções você consegue colocar o seu senso para funcionar. E aproveita que ele vai estar ligado e entenda essa queda, estude essa queda, que você não vai se arrepender, porque quedas assim constroem belos investidores. É na queda, é na perda, é no sofrimento que a gente mais aprende nesse mercado, tá? Então presta atenção e vamos aprender com a gente aí. Tamo junto, forte abraço, amanhã a gente vai ficar de olho aí, não esquenta, é um momento de cautela e sempre observação pra gente aprender, porque pode ser uma bela oportunidade que a gente tá vendo pela frente. Tamo junto, forte abraço e amanhã é nóis.